Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte nesse mês de agosto e já tratamos de alguns temas. Nós falamos sobre a luz do mundo, o sal da terra. Jesus disse que nós somos essas pessoas que podem dar sabor à vida das pessoas, iluminar a vida das pessoas. Nós falamos sobre a interpretação da palavra com profundidade, né? Quando Jesus faz a sua antítese, né? Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. E como ele falou sobre o poder das palavras, né? Como a gente precisa escolher muito bem as nossas palavras, porque elas podem ser palavras de vida ou palavras de morte. Nós ouvimos na semana passada o pastor Gilson falar sobre a confiança, né? Quer dizer, nós precisamos andar com confiança. E diante de tantas coisas que Jesus fala no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, não sei se vocês estão lendo na casa de vocês, né? Ele fala outras coisas que a gente não vai conseguir tratar nessa série, mas ele fala sobre o perigo de julgar, ele fala sobre disciplinas espirituais, sobre o jejum, a oração, sobre a generosidade, ele fala muitas outras coisas. E eu vou para o final, nessa noite do Sermão do Monte, não para finalizar a série, ela será finalizada na próxima semana, no culto das 11, mas como o culto das 11 na próxima semana será um culto também de celebração a Deus pela vida das nossas Déboras, que estão aqui semanalmente orando por todos nós vamos falar sobre a oração que está no Sermão do Monte na próxima semana. Então, eu quero convidar você nessa noite a abrir ou acessar sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, no final do Sermão do Monte. Nós vamos ler a partir do verso 24. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 24. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 7, verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse ambiente de adoração, onde o nosso coração pode se prostrar e dizer aquilo que está no nosso íntimo mais profundo, Deus. Nós esperamos que o Senhor aceite o nosso louvor, os nossos pedidos, a nossa aflição, as nossas alegrias também, mas sobretudo que nesse momento o Senhor nos abençoe com a reflexão da sua palavra, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Sermão do Monte, então essas são as últimas palavras que Jesus professa nesse Sermão do Monte. São 3 capítulos inteiros, então, do Evangelho de Mateus. E é interessante porque quando eu penso em fé, e num texto bíblico que pode refletir o que é a fé em Jesus, me vem à mente essa casa construída sobre a rocha que é Jesus. Eu gosto da imagem da casa porque, assim como a nossa casa, né, essa imagem ela tem vários ambientes, como a vida, como a nossa existência. Na casa a gente tem um lugar mais bagunçado, onde a gente esconde tudo, tem o lugar das gavetas mais arrumadas, a gente tem um lugar de mais tranquilidade, onde a gente quer relaxar, o lugar onde a gente vai trabalhar, né? Às vezes,
passa um furacão na casa, deixa a casa de cabeça para baixo, e às vezes a casa está bem organizada. Então eu acho que essa é uma lembrança um pouco da nossa existência, da nossa vida. E Jesus inicia essa conversa, vejam só, essa conversa que é o final do Sermão do Monte, ele inicia com um trecho que a gente não leu, lá no próprio capítulo 7 de Mateus. Ele começa dizendo assim, né? Parece que Jesus chegou num ponto onde ele sabia que iria finalizar esse Sermão do Monte. Eles iam descer dessa montanha, iam encarar o chão da vida, a vida real. Então Jesus bate um papo sério com eles, assim, olha, depois de tudo, depois de ter falado vocês que o mundo oprimiu, vocês são luz do mundo, sal da terra, acreditem em vocês que falam e seguem a lei e pensam que ela pode justamente completar vocês, cuidado, vão além da lei, porque a lei ela só serve como guia. Vocês que estão ansiosos pelo dia de amanhã, cuidado, confiem em Deus, não fiquem tão ansiosos. Quer dizer, cuidado com o julgamento, orem, jejuem, sejam generosos. Depois de Jesus dar todos esses ensinamentos, agora a gente vai descer para o chão da vida. Então Jesus ele bate um papo sério com essa galera que está lá, com a multidão e seus discípulos e discípulas. E começa dizendo, lá no verso 13, falando assim, olha, cuidado, existem dois caminhos, um caminho é largo e um caminho é estreito. Né? Eu não sei se você conhece já pelo menos essa expressão, está lá no Sermão do Monte, Jesus dizendo isso. E a gente acabou colocando a nossa interpretação desse versículo como salvacionista. Se você quer ser salvo, você tem que ir pelo caminho estreito. Não foi assim que a gente aprendeu? Se você quer... Agora, se você não se importa ser salvo, vai pelo caminho largo, etc. Mas me parece que a coisa mais profunda, Jesus está traçando aqui um caminho para que esse povo, essa multidão que vai descer do monte, consiga viver a fé que tem nele e nas suas palavras. Então Jesus fala assim, olha, o caminho estreito não é o caminho onde circulam as grandes multidões, o caminho estreito é o caminho da pessoalidade, da singularidade, dessa decisão pessoal de querer servir a Jesus. Quer dizer, na sua estreita existência, não como onde vai todo mundo, onde vai a multidão, não. É você que decide nesse caminho responder por si mesmo. A vocação que recebeu é um caminho menor, entende? É um caminho mais estreito. Depois Jesus diz, cuidado também, lá nos versos 15 a 20, ele diz, cuidado com os falsos profetas. Quem eram os profetas? Aqueles que falavam as palavras de Deus. Então, cuidado com aqueles que usam o meu nome e avançam em meu nome, contando mentiras, deturpando os meus ensinos. Cuidado, pelos frutos vocês conhecerão, Jesus diz. Então, cuidado com aquilo que vocês ouvirem de pessoas falando em meu nome, sobretudo na mídia. Cuidado, porque vocês vão conhecer essas pessoas pelos frutos e vão ver se as palavras que essas pessoas dizem são palavras que geram vida ou são palavras de morte. Cuidado, então, com os falsos profetas. Depois Jesus diz, cuidado com vocês mesmos, com a religião que vocês professam, porque não é porque vocês dizem Senhor, Senhor, em seu nome profetizamos, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome operamos curas, que eu vou reconhecer vocês. Não é pela religião que vocês professam, não basta só falar em meu nome, não basta só dizer Senhor, Senhor. Cuidado, porque vocês podem muito bem acreditar em mim e ainda assim não serem meus discípulos e minhas discípulas, Jesus diz. Então, cuidado. E aí Jesus diz uma coisa muito interessante, que é o texto que nós lemos. Você quer entender o que significa ser o meu discípulo e a minha discípula no chão da vida? E aí ele conta essa parábola. Então é interessante porque Jesus, depois de todos esses ensinamentos, oferece um caminho para a nossa jornada de fé.
Interessante que no livro de Lucas, que replica o Sermão do Monte de maneira resumida no seu capítulo 6, essa parábola é contada e Jesus diz assim: vocês que me dizem Senhor, Senhor, dizem a mim Senhor, Senhor, eu não sei porque vocês falam isso, porque se vocês não praticam aquilo que eu prego. Você quer saber como é a pessoa que pratica o que eu prego? E aí Jesus começa a contar essa parábola das duas casas que nós ouvimos na leitura. Então Jesus, ele vai justamente a priori estabelecer uma condição para que a gente ateste no nosso coração se o nosso seguimento de Jesus, quando a gente descer no chão da vida, depois de tudo o que a gente escutou, se o nosso seguimento ele é legítimo ou não. E eu fiquei pensando sobre essa questão, porque é possível que nós digamos para os outros que somos cristãos, que acreditamos em Deus e que acreditamos no Deus de Jesus Cristo, que somos batizados, que pertencemos a uma igreja, e ainda assim há uma distinção, no mínimo um questionamento que Jesus coloca, se ainda assim, sendo tudo isso, nós somos discípulos ou discípulas de Jesus. É isso. E é por isso que eu quero começar por esse fim. A condição de crer em Jesus não é a frequência num espaço como esse. A condição de viver uma fé em Jesus não é a filiação a uma instituição religiosa que nós chamamos de igreja. Ser discípulo e ser discípula de Jesus não tem a ver, pasmem, com ser batizado nas águas, mesmo que isso nos dê um senso de pertencimento. A condição de ser discípulo e discípula de Jesus, Jesus coloca aqui, é a prática da sua palavra. É a prática da sua palavra. Então, depois de ficar ensinando no Sermão do Monte, ele diz assim: agora vocês vão para a realidade, e isso que eu disse só vai fazer sentido para vocês, todos esses ensinamentos, se vocês colocarem isso em prática. É isso. Jesus parece olhar para a gente, às vezes, sabe, para impedir que a gente caia naquilo que é muito fácil da gente cair, que é viver uma espiritualidade, uma religiosidade oca, e diz assim: por que vocês estão me chamando de Senhor? Por quê? Por que essa deferência comigo? Por quê? Por que esse tratamento, se vocês não estão cumprindo o que eu estou ensinando? Então vejam, o critério para Jesus, para definir um tipo de caminhada, um tipo de existência que ele acredita, e eu ousaria dizer que ele chancela, se essa gente que ouve os seus ensinamentos, não somente decora os seus ensinamentos, não somente verbaliza os seus mandamentos, mas se na existência deles, se no cotidiano da vida, eles praticam esses ensinamentos. É isso que Jesus está dizendo. Então o texto vai dizer que a vida, a nossa existência, porque é isso que trata o texto, as casas são as nossas existências. A vida, ela é surpreendida às vezes com uma chuva. A vida, às vezes, é surpreendida com uma inundação. Às vezes, a vida é surpreendida com uma ventania. Às vezes, as três coisas de uma vez, numa combinação violenta, destruidora, que pode lançar nossa fé para baixo. Às vezes, existem circunstâncias que a gente enfrenta que podem acabar com a nossa fé, com a nossa jornada, com a nossa vontade de viver. E é por isso que esse texto trata sobre esses dois tipos de existência. A história é exatamente sobre essas duas possibilidades que estão diante de cada um de nós. Uma possibilidade de existir fragilmente
e uma possibilidade existencial resistente. É disso que Jesus está falando. Tem duas vidas, pelo menos, que a gente pode viver. Dois jeitos de viver a vida. Uma vida de fragilidade ou uma vida de resistência. E quando Jesus fala dessas duas possibilidades existenciais, ele deixa claro, para mim pelo menos, algumas coisas que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite. A primeira, que é uma coisa que por mais que a gente saiba, por mais que seja claro para a gente racionalmente, a mim me parece que a gente tem dificuldade de executar. Viver como seguidores de Jesus nesse mundo não nos livra, não nos ausenta, não nos isenta das tempestades da vida. E todo mundo aqui já viveu suficientemente a vida para saber. É tão óbvio, não é? Mas não parece tão óbvio, porque diante das questões que eu escuto às vezes, das broncas que eu vejo, das questões e das incompreensões, diante de algumas circunstâncias da vida que as pessoas explanam. E quem nunca perguntou, por que comigo, Senhor? Por que comigo? Eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu faço tudo direitinho. Por que que essas coisas estão acontecendo dessa forma comigo? Quem nunca se perguntou? Eu, Senhor, que participo de tudo na sua casa, eu que falo em seu nome. Essas perguntas, sabe, que a gente faz. Então, se você já fez, fica tranquilo, porque todo mundo faz. Essas perguntas são legítimas, de certa forma. Ao mesmo tempo, elas carregam uma crença e dão legitimidade a um tipo de crença que a gente não deveria legitimar, na verdade. Que é a crença de que porque nós estamos dentro de uma igreja, é a crença de que porque nós professamos o Deus que professamos, porque nós cantamos bonito no louvor, porque nós estamos aqui durante a semana, porque nós cremos, então algum tipo de privilégio eu deveria ter na minha vida, na minha existência. E aí Jesus conta uma história para falar sobre esses dois tipos de existências, a frágil e a resistente. E ele deixa claro, inquestionável, me seguir não dá blindagem celeste para ninguém. Me seguir não dá blindagem celeste para ninguém. Então, meu irmão, minha irmã, se desse lugar da sua existência, você, com todo o direito que você tem, você faz perguntas a Deus do tipo: por que, Senhor, comigo? Por que na minha casa? Por que na minha família? Por que no meu trabalho? Deixe-me dizer uma coisa com todo respeito à sua dor, ao seu sofrimento, ao seu questionamento. Tudo isso acontece com você porque essas coisas acontecem com todo mundo. E todo mundo está sujeito a essas coisas. Por que que a gente recebe um diagnóstico que a gente não queria receber? Por que que a gente perde o emprego? Por que que a gente sofre como vítimas de violência? Às vezes dentro de casa, às vezes nos lugares públicos, numa cidade, num país caótico. Por quê? Porque as nossas famílias vivenciam lutas. Por que que a gente perde alguém tão precioso quando ainda não parecia a hora? Por quê? Porque tudo isso faz parte da vida. Tudo isso faz parte da vida, o enredo da vida é seu, a trama da vida é sua, mas um fato é real. Um dia a chuva bate para todo mundo, algumas com mais forças, outras um pouco menos violentas, mas a chuva chega. E é isso que Jesus está dizendo, na casa de todo mundo, inclusive na minha e na sua. Por quê? Porque não dá para a gente viver numa bolha, não dá para a gente viver sem fazer parte de tudo aquilo que faz parte da existência, da vida. A dor, ainda que indesejado, o sofrimento, ainda que não buscado, e isso é interessante, eles podem nos ensinar. Isso é verdade, a gente passa por muitas coisas que a gente não precisava passar, mas que é claro que ninguém quer, mas que a gente pode aprender com essas coisas. E assim, durante a tempestade, dependendo do tipo de existência que a gente tem, a gente descobre na gente uma elasticidade
que a gente não sabia que tinha. De alguma forma a gente percebe que a gente pode crescer. Veja, não é que isso seja um motivo, as circunstâncias sejam o motivo do crescimento acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a mudança pode acontecer justamente por eu ter vivenciado um ou outro tipo de experiência. Por que que essas coisas acontecem? Elas acontecem porque acontecem, faz parte da nossa condição humana e é um grande mistério. É um grande mistério. Por que que, às vezes, no mesmo diagnóstico, algumas pessoas passam pelo mesmo processo, algumas recebem a cura e outras não? Porque, diante de algumas circunstâncias, eu sou acometido a um problema maior do que o outro? Não sei. A vida, ela tem perguntas para as quais essas respostas objetivas, elas não dizem nada, senão o fato de que coisas acontecem porque acontecem. E é essa representação da tempestade, do vento, da chuva que Jesus dá. Olha, vocês vão enfrentar tudo isso lá embaixo. É isso que Jesus está dizendo. E as nossas explicações, às vezes religiosas, elas tentam construir uma ideia de uma defesa de Deus, não é? Então a gente constrói uma justificativa para isentar Deus, sendo que Deus não precisa de defesas, mas assim, só para tentar deixar a situação às vezes menos angustiante. Mas elas não têm respostas. E a má notícia que eu tenho para dar para você nessa noite é que se disseram para você que vir para Jesus, porque Jesus iria dar para você um tipo de blindagem full time, sabe? Enganaram você. Enganaram você. Enganaram você. Jesus não nos dá um tipo de blindagem full time. Nesse sentido, Jesus não nos dá esse tipo. Essa é a má notícia. Eu não sei, eu acho que nos ensinaram errado. Eu acho que nos ensinaram errado. Quando eu disse nos ensinaram errado, eu falo da tradição, do jeito como as coisas são interpretadas. A Fê, essa semana estava estudando as parábolas dos talentos, justamente para dar estudo aqui para os juniores. E as interpretações que ela conseguiu, ela foi comentando comigo, assim, falando, porque se você usa o seu talento, você vai ser recompensado por Deus. Se você não usa, Deus vai te castigar. Né? São, assim, interpretações que desenvolvem na nossa mente uma lógica da retribuição. E isso é muito profundo, porque quando você lê, é só uma parábola, mas quando você começa a viver dentro dessa lógica religiosa, você pensa, eu estou fazendo algo bom, eu vou ser recompensado. Eu estou fazendo algo ruim, eu vou ser castigado. E de repente a vida dá um nó nessa teologia, porque às vezes você, por mais que a gente não seja perfeito, você está se dedicando para fazer algo bom, tentando ser uma pessoa legal, e de repente a tempestade chega. E quando a gente cresce dentro dessa lógica, que é uma parábola, e a gente interpreta literalmente, é uma parábola, é uma linguagem figurativa, a gente precisa entender o que Jesus está dizendo ali, analisar, mas a gente interpretou literalmente, e na tradição veio reproduzindo isso, a gente acredita, ou a gente carrega a culpa pelo que a gente está vivendo, ou a gente acha que é castigo de Deus, ou a gente não entende mesmo, não quer mais acreditar em Deus, porque acha que Ele é injusto. Entende? Então eu acho que nos ensinaram errado, e às vezes eu preciso dizer, isso no gabinete ensinaram a gente errado. Então deixa eu dizer duas coisas para você. Jesus é bom, tá? Jesus é bom, mas Jesus não blinda nem você, nem a mim, nem ninguém das circunstâncias da vida. Então por que Jesus é bom? Por que Jesus é bom, pastor? Jesus é bom porque Ele possibilita que a nossa existência
no meio das tempestades da vida, não seja uma existência frágil, mas uma existência que resiste às tempestades. E é isso que Jesus está dizendo, é disso que o texto está falando. Jesus está aqui, como mestre que era, ensinando as pessoas que a importância de praticar a palavra está no fato de que a prática da palavra dá para a gente, para a nossa vida, para a nossa existência, uma capacidade de resistir às adversidades. É isso que Jesus está dizendo. Então a questão não é que caminhar com Jesus protege a gente de tudo, sabe? Das circunstâncias, o problema não vai me afetar. Não. A questão é que caminhar com Jesus protege a gente do lado de dentro. Protege o nosso interior de uma existência frágil, de uma existência que sucumbe, de uma existência que quer desistir, quer dizer, que quer deixar de existir. Uma existência que se encontra o tempo todo no caos, o tempo todo no desespero por conta das circunstâncias, sabe, de uma falta de sentido, de uma falta de propósito. É disso que Jesus nos protege. Não das circunstâncias, não das adversidades, mas de um vazio, às vezes, que para a gente é desesperador. E eu não sei se você já passou por esse lugar, sabe, devagar na vida, de ficar procurando sentido, de bater em portas, acreditando em fórmulas, em receitas prontas, indo para cá, voltando para lá, indo de um lado para o outro, procurando sentido, porque se deparava no lado de dentro com um vazio enorme. E aí você, de repente, encontrou no Evangelho de Jesus, que não veio com a promessa de que tudo ia dar certo. O Evangelho de Jesus que não veio com a promessa de que você teria grana. O Evangelho de Jesus que não veio com a promessa de que agora você iria conseguir um emprego e nunca mais ser mandado embora. O Evangelho de Jesus que não veio nessa promessa, sabe, que sua família ia ser um tipo de família ideal. Exemplo para todo mundo? Não, o Evangelho que falaria que a sua família não teria problemas? Não. O Evangelho que você encontrou a partir da presença de Jesus só faz com que, e faz muito, inclusive, com que a sua casa existencial seja uma casa, uma forma de existência, uma forma de vida de um construtor prudente, que não sai levantando paredes, muros, mas que antes reflete, pensa, traça plantas, faz cálculos no terreno, estabelece alicerces na rocha, diferentemente do outro que resolveu construir uma casa bonita na areia. Aí vem a chuva, vem o vento, vem o rio, as tempestades da vida que dão contra as duas casas na parábola de Jesus. São as representações desses cenários. E a casa existencial, então, não consegue desistir. E, obviamente, eu estou falando tudo isso não para te deixar entristecido, porque as tempestades não são tudo que a vida tem para nos oferecer. Não são. As tempestades não são tudo o que a vida tem a nos oferecer. Às vezes elas duram um pouco mais, mas elas passam. Elas passam. Às vezes a gente tem a sensação, inclusive, de que elas não vão passar, mas elas passam e o sol volta a brilhar e a gente precisa acreditar nisso. Porque há dores que são para uma jornada inteira, que a gente vai enfrentando e aprendendo com elas. Há dores que são mais pontuais, mais profundas, mais específicas, mas de alguma maneira há renovo, há suspiro, há possibilidade da gente voltar para a superfície. É isso que Jesus está dizendo. Certa vez eu me lembro de ter conversado com uma pessoa que estava sepultando um ente querido e ela me disse: pastor, essa dor vai passar. Essa dor vai passar. E eu respondi: talvez nunca passe. Talvez nunca passe, mas eu acho que tem uma coisa que Jesus pode fazer. Eu acho que Jesus pode possibilitar que o intervalo dessa dor, sabe, entre ondas que vêm e vão, possa ser cada vez mais espaçado. E isso é um milagre divino. Você vai ter a sensação de que você vai passar mais tempo na maré calma. Assim como uma onda que vem,
até que a outra onda venha. E esse tempo vai se espaçando e a gente vai entendendo que a gente pode resistir. Porque as dores são como ondas que sempre virão. Os desafios são como ondas na vida que sempre virão. Mas há intervalos entre as ondas e nessa maré. Quer dizer, não resolve o problema, não resolve, mas dá alívio, dá possibilidade de respirar, dá possibilidade de refletir, de voltar, de se levantar, de continuar. Mesmo que algumas vezes a gente se prostre para chorar. Sabe? Então, antes de voltar para o chão da vida, Jesus faz esse questionamento, ou faz questão de lembrar os discípulos que nesse mundo existem tempestades, mas que nesse mundo essas tempestades podem ser resistidas. A gente pode resistir, porque também existe no céu, para além das nuvens que encobrem o sol, esse sol que fica brilhando, mesmo que a gente não veja. Para cima desse sol, existe o sol da justiça do nosso Senhor Deus, que nos acompanha e incide sobre os nossos corações, que nos dá esperança e que milagrosamente nos possibilita crescer, caminhar, aprender, resistir, permanecer de uma forma que às vezes a gente nem consegue explicar, mas ficar firme para quando a outra tempestade vier. E é disso que o texto fala, de uma forma de existência que a gente precisa ter. E o curioso é que mesmo que cada um seja construtor da sua história, porque cada um é construtor da sua história, a gente sabe que a gente não está sozinho nisso. Quando a gente vive isso em uma comunidade, quando a gente vive isso entre pessoas que partilham a mesma fé e tentam praticar as palavras de Jesus, desenvolvendo um tipo de existência que resiste, a gente vive uma grande fraternidade. E às vezes a gente está pensando que está caindo, mas alguém está lá segurando a nossa mão, não é verdade? Às vezes a gente está sofrendo, às vezes a gente pensa que está sozinho numa situação, e quando vê a gente está de pé, e não sabe por quê, porque já tinha perdido o equilíbrio faz tempo, mas porque alguém que está acompanhando a nossa vida, partilhando com a gente a caminhada, nos segura e faz com que a gente continue de pé. E é isso que Jesus está dizendo. Tem um tipo de existência que tem alicerce, e tem um tipo de existência que desenvolver nesse alicerce pode ser alicerce para outros e para outras pessoas. E aí vem o dia mau, a gente sofre, a gente sente dor, a gente chora, e a gente faz, inclusive, algumas perguntas bobas para Deus. Né? Você já fez perguntas bobas para Deus? Por que eu estou sofrendo isso? Assim, por mais que você já tenha ouvido sermões como esse, assim, 1000 vezes, você fala, mas por quê? Né? Quer dizer, deixa eu dizer assim, a gente tem direito de fazer perguntas bobas para Deus, né? Deus pode lidar com isso. Eu falo, se você está sentindo que precisa falar com Deus, precisa reclamar, mas ainda assim não consegue, porque acha que seria um desrespeito, abre um salmo bem legal, assim, onde o salmista cria aquele cenário de caos e fala assim, ali tem tempestades assim, do interior da alma humana que dá vergonha, assim, que eu até leio às vezes só para ficar mais tranquilo naquilo que eu pensei, sabe, sobre Deus ou sobre as questões que eu fiz. Não tem problema, você pode fazer perguntas para Deus, você pode desabafar, porque tudo isso faz parte da vida. Mas você não pode ficar ali. Você não pode ficar ali. A gente precisa avançar. Se você entender que existe uma forma de viver que te dá estabilidade, aconteça o que acontecer, a sua vida pode ser diferente. Não é que as coisas ruins não vão acontecer, é que você vai poder enfrentá-las de outra maneira. A chuva vai cair, o vento vai bater, o volume do rio vai aumentar, e você vai permanecer como essa casa que Jesus disse. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Por causa de mágica? Não. É porque quando a gente pratica as palavras de Jesus, a gente transforma o nosso interior e a nossa existência ganha raízes que nos equilibram, que não nos deixam cair.
aquele que guarda os meus mandamentos e os pratica. Não adianta só guardar. Essa é uma diferença que faz toda a diferença. Porque quando a gente pratica a palavra, quando a gente vive os ensinamentos de Jesus, quando a gente guarda essa palavra no coração e traz ela para a sola dos pés, ela muda a maneira como a gente caminha. Quando a gente guarda essa palavra no coração e traz ela para a palma da mão, ela muda a maneira como a gente serve. Quando a gente guarda essa palavra no coração e traz essa palavra para os nossos olhos, ela muda o jeito da gente olhar o mundo. Quando a gente guarda essa palavra no coração e traz essas palavras para as nossas bocas, as nossas palavras mudam. E são palavras de vida e abençoadoras. Então há raízes que são criadas, alguma coisa vai acontecendo dentro da gente. É como o caminho do justo que o salmista fala no Salmo 1, sabe? É um salmo de muita sensibilidade. E talvez você fale assim, o caminho do justo é como uma árvore. Uma árvore não caminha, né? Uma árvore está parada. Né? Como assim? Como assim uma árvore estática? E o caminho necessariamente é dinâmico, a gente precisa se movimentar. E aí ele fala do justo e do ímpio, dos dois caminhos. E ele fala assim, o salmista, o caminho do ímpio é que nem a palha que é levada de um lado para o outro. Ela não consegue se fixar, ela não consegue se achar, ela vive num grande vazio. E o caminho do justo é como uma árvore. Eu acho que eu entendi, de fato, o que o salmista está querendo dizer. Ele está querendo dizer que o caminho do justo é como o percurso de uma árvore que começa com uma semente na beira do riacho e vai ganhando maturidade, vai crescendo, vai ganhando existência. Não é essa existência aloprada que fica de um lado para o outro, mas vai ganhando galhos e vai ganhando frutos e vai oxigenando a vida, inclusive dos outros, e vai oferecendo galhos para que outras pessoas que não têm força possam ali se apoiar. É esse o caminho do justo. Isso é muito interessante, porque a gente é uma família. Você, como qualquer outro, constrói a sua casa sobre a rocha. Se você constrói nesses alicerces, praticando as palavras de Jesus, você não só resiste à tempestade, mas você consegue oxigenar e ser abrigo para muita vida, sabia? É interessante porque esses galhos existenciais, esses frutos que a gente pode dar, pode ser apoio para a vida de muita gente que está enfrentando tempestade. Não sei se você já parou para pensar nisso, que você acolhe muita gente quando pratica as palavras de Jesus sem saber. Nessas últimas 2 semanas, assim, eu recebi testemunhos incríveis de pessoas que perderam entes queridos, de pessoas que foram surpreendidas por doença e tiveram que começar processo, por pessoas que tiveram que passar por cirurgia. E assim, eu vi o retrato dessa palavra, dessas pessoas falando, eu não estou me sentindo sozinha, eu estou em paz. As pessoas me ajudaram, tiveram pessoas do meu lado, me ligaram, me mandaram mensagem, estiveram comigo, me confortaram. Quer dizer, a gente oxigenando a vida de outras pessoas, porque nós estamos praticando as palavras de Jesus, e isso é divino, isso é maravilhoso, é essa existência que Deus tem para a gente. Muitas coisas, muitos relacionamentos, muitas igrejas, muitos sonhos, não precisavam acabar, sabe? Não precisavam, podiam continuar. Podiam resistir à tempestade. E podem, se nós dissermos a nós mesmos e uns aos outros, vamos prosseguir juntos, eu te apoio, eu te ajudo. Vamos continuar seguindo a Jesus, nos tornando discípulos e discípulas de Jesus, praticando as suas palavras, não só repetindo, não só acreditando que existe um Deus que nos salvou, mas praticando. Vamos seguir esse autor e consumador da nossa fé. O que é que ele está dizendo aí no Sermão do Monte? Ele disse para a gente perdoar. Vamos perdoar. Ele disse para a gente andar mais 1 milha. Vamos andar mais 1 milha. Ele disse para a gente
acreditar nessa promessa da consolação, vamos confiar até receber essa consolação para prosseguir. Ele disse para a gente lutar pela justiça, vamos lutar pela justiça. Ele disse para a gente orar, vamos orar. Ele disse para a gente ser generoso, vamos ser generosos. Disse para a gente jejuar, vamos jejuar, mas vamos fazer o que Ele diz na sua palavra. O que Ele está dizendo? Ele disse para a gente confiar como os pássaros e as flores do campo. Vamos confiar, vamos confiar. É esse tipo de existência que a gente precisa construir, praticando, para que a gente possa, quando vier a tempestade, não perder o rumo, não ser levado pelo sofrimento, pela dor, ou pelo que quer que seja. Então, meu conselho nessa noite para vocês é: sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes. Não vamos ficar aqui só de domingo a domingo ouvindo, não. Vamos se envolver, vamos fazer, vamos ouvir. Eu pedi, eu aconselhei no começo dessa série para vocês lerem capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Não sei quem leu, né? Mas se a gente também não lê, como é que a gente pratica? Como é que a gente cultiva tudo isso? Pois então, meu conselho é para a gente ser praticante da palavra. O Evangelho não tem fórmula. Ele não tem fórmula. Ele não tem uma oração certa que vai dar para a gente, sabe, um tipo de coisa, uma resposta que a gente vai ter. Não. É praticando a palavra, é vivenciando tudo isso que a gente ouviu de Jesus, que a gente vai conseguir encontrar as nossas bênçãos no caminho. E é simples, praticar o Evangelho. Porque a vida não é simples, a vida é complexa. Mas quando eu vejo as pessoas se queixando, às vezes dá vontade de perguntar, mas é muito ruim no meio do sofrimento. Eu não tenho essa ética, não tenho esse costume, mas você está praticando a palavra de Jesus? Né? E às vezes a gente não tem força para praticar, eu entendo. Mas você está procurando ajuda? No sentido de vamos tentar praticar? Às vezes a gente não tem força para fazer o básico, tudo bem, mas não se fecha. Né? Para que a gente não venha aqui de domingo a domingo e fique cantando Senhor, Senhor, como Jesus diz, e ele fala, olha, não valeu de nada, porque para mim só entra no reino do céu, e eu não acho que aqui é uma condenação ao céu ou ao inferno. Jesus está falando, só vive o reino de Deus aquele que pratica. Se você ficar só falando, você não entrou no reino de Deus. Só entra no reino de Deus aquele que pratica. Então, meu irmão, minha irmã, minha oração nesse domingo, para mim, para você, para a nossa comunidade, para as suas famílias, é que a gente se permita viver a palavra viva de Jesus, para que ela molde a nossa existência de tal forma que no céu mais ensolarado, ou na tempestade mais assustadora, a gente se dê conta que os nossos alicerces estão firmados em Jesus. E tempestade passa. Enquanto ela estiver passando, fica tranquila. Fica tranquilo, você tem amigos, você tem amigas, você tem uma família, você tem muitos irmãos. A gente vai continuar caminhando com Jesus e praticando a sua palavra. Não porque a gente aprendeu a chamar Jesus de Senhor como um vocativo bonitinho, mas porque a gente sabe que é praticando essa palavra que a gente ganha sentido para a nossa vida, independentemente daquilo que a gente está vivendo. É diante dele que a gente se prostra todos os dias para construir os nossos alicerces. E como a gente se prostra todos os dias, não é só dobrar os joelhos e orar, isso é muito bom, mas é praticar. É praticar, se lembrar daquilo que entendeu de Jesus, o que aprendeu e praticar. E esse talvez seja um dos grandes desafios. A gente vai cantar uma música, mas eu queria te convidar, se você quiser abaixar sua cabeça e fazer uma oração.
uma oração para Deus, lembrando, há duas, pelo menos, possibilidades de existência, jeitos da gente existir. Um jeito frágil, que sucumbe e perde a razão de ser, e um jeito que resiste às tempestades. E eu gostaria que essa fosse a sua oração, porque essa também é uma das minhas orações diárias. Senhor, eu quero uma existência que resista, eu quero uma fé que resista, porque eu quero que meu casamento resista, eu quero que as minhas amizades resistam, eu quero que os meus sonhos resistam, eu quero que a minha integridade resista, eu quero que o meu emocional resista, eu quero resistir, Senhor, eu quero de novo ficar firme. E quando essa prática da palavra de Jesus, você vive como essa experiência de crescer dia após dia, eu tenho certeza que mesmo sem saber, a sua vida vai ser oxigenada e você vai poder oxigenar muitas vidas.